Bom dia, meus amigos. Mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo com todos os amigos inscritos no canal. Hoje, dia 18 de março. Parei o carro aqui para abastecer num posto. Aproveitei e tomei um cafezinho. Queria compartilhar uma palavra com todos, né? O que eu tenho percebido muitas vezes nos comentários que as pessoas fazem nos vídeos que eu faço? Primeiro, as pessoas dizendo que eu fiquei tantos anos lá dentro e porque eu não conquistei aquilo que eu queria, que eu sou um frustrado, um fracassado, que eu não vi as maravilhas e as bênçãos, né? E aí então eu saí frustrado falando mal da instituição. Outros dizem que eu não tenho o Espírito Santo e porque eu não priorizei o Espírito Santo, eu saí frustrado e estou falando mal da instituição. Tantos outros falam que eu não me converti, tantos outros falam que eu não encontrei o Espírito Santo. E algumas pessoas aqui que me acompanham no canal vão até achar estranho essa fala, né? Eu não priorizei o Espírito Santo, eu não busquei o Espírito Santo. Nas igrejas neopentecostais se dá uma ênfase muito grande no batismo com o Espírito Santo. E as pessoas fazem de tudo para ter esse batismo com o Espírito Santo dentro daquilo que as Escrituras nos dão um relato lá num livro de Atos, mas no pentecostalismo, sei lá como é que se fala, se dá uma ênfase muito grande nessa questão. E a Universal ela não é diferente. Então muitas vezes no discurso dela é você priorizar o Espírito Santo para você vencer, para você conquistar, para você ser uma pessoa intrépida, uma pessoa sem medo, uma pessoa de coragem, porque o Espírito Santo vai te proporcionar essas coisas, né? Então é um discurso um tanto quanto fechado para aquele mundinho no qual essas pessoas vivem, porque quando elas vão se relacionar fora da instituição com pessoas de outras denominações, porque as outras pessoas de outras denominações não dão ênfase nessa busca pelo Espírito Santo, aparentemente aquelas pessoas não são espirituais. Então, há uma dissensão aqui, né, de pensamentos, de acreditar em alguma coisa. Ou seja, a pessoa dessas instituições neopentecostais, e principalmente a Universal, porque eles dão uma ênfase muito grande na questão do Espírito Santo e na busca do Espírito Santo, aí aqueles que não falam tanto dessa busca, até porque isso não é algo bíblico, ou seja, se buscar o Espírito Santo, você tem sim momentos na qual você é cheio do Espírito Santo e você passa a ter algumas experiências com o Espírito Santo, principalmente quando você prioriza uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida que você procura errar o menos possível. E aqui o errar é pecar o menos possível. E aí você se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus e você vai tendo relacionamento com Deus, então você vai tendo essas experiências. E essas experiências, às vezes, elas se tornam num gozo de riso e de choro, uma sensação indescritível, uma sensação que você sente paz, sente o próprio Deus te abraçando. E isso não quer dizer que seja um batismo com o Espírito Santo, e sim uma experiência com o Espírito Santo. E muitas vezes, né, muitas vezes você tem experiências com o Espírito Santo. Isso vai muito, pessoal, do relacionamento que você tem com Deus, da forma com que você trata Deus, da forma com que você trata a sua palavra. E aqui eu não estou falando das vezes que você vai à igreja, não é isso. Porque ser crente ou ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Mas, muitas vezes, essas experiências com o Espírito Santo se dá fora da instituição, se dá no relacionamento com os outros, na forma com que você trata os outros, na forma com que você tem um momento com Deus, com a palavra dele, na meditação, na leitura, nas experiências que você vai tendo com a palavra dele. E ó, só para servir de ilustração, as minhas maiores experiências, agora eu estou falando minha pessoal,
As minhas maiores experiências com Deus não se deu quando Ele respondeu às minhas orações, mas se deu quando o silêncio dele se fez absoluto. E ali eu tinha certeza que mesmo no silêncio dele, Ele estava me assistindo. Então as minhas maiores experiências foram quando Deus disse não para a minha oração, né? No momento de enfermidade que eu tive com a minha esposa, né? Num momento muito difícil para a gente, foi quando a gente mais falou do amor de Deus, quando a gente mais falou do relacionamento nosso com Deus, e as pessoas falavam, caramba, como é que você pode estar passando por isso e vocês estarem tão bem assim? E aqui o bem, pessoal, era a forma com que a gente se apresentava. Nós não reclamávamos, nós não questionávamos. A minha esposa passou por um câncer, e nós passamos por esse câncer, claro, não preocupados, mas nós tínhamos uma esperança dentro de nós que Deus iria cuidar de nós, independente da resposta ou da situação que iria acontecer. Mas nós confiamos que Deus estava com a gente. E a gente falava desse amor, a gente falava dessa experiência, a gente falava disso. Recebemos pessoas de diferentes denominações, igrejas na nossa casa, que queriam fazer oração pela gente. E eu dizia o seguinte, olha, por favor, não determine a cura da minha esposa, não peça e não fale que ela vai ser curada, mas ore para que seja feita a vontade de Deus. Porque sendo a vontade de Deus, eu vou ficar tranquilo e em paz. Mas se você determina a cura dela, se você determina que ela vai dar testemunho, que isso vai ser para a glória, e ela morre, imagina como eu vou ficar diante de Deus, acreditando que essa pessoa até então ela é um profeta, uma profetisa de Deus, como nas igrejas de hoje. As pessoas procuram não a revelação da palavra, mas elas procuram a revelação fast food, dizendo, sua vida vai mudar, seu marido vai voltar, essa situação vai passar, como se o povo brasileiro não estivesse passando por dificuldades neste momento. Ou seja, hoje o profeta, principalmente os profetas de Facebook, profetas de YouTube, que diz o seguinte, olha, essa provação que você está passando, olha, esse problema, essa dificuldade, essa enfermidade, essa escassez que você está passando, olha, Deus está vendo e Ele vai te dar vitória. Como se as pessoas não estivessem passando por privações, seja ela quem for, seja ela o cristão e o não cristão. E o pior é quando a gente faz um paralelo, nós que somos cristãos, fazemos um paralelo com aquele que não é de Deus e vive uma aparente paz, né? Porque a gente imagina, porque estamos na igreja, cumprimos com os propósitos da igreja, com os ritos da igreja, com a doutrina da igreja, e a gente olha para o lado e vê o ímpio que está todo final de semana fazendo churrasco, bebendo cerveja, no samba e vivendo a vida dele adoidado, sendo feliz, a gente olha e fica triste. Por quê? Porque a gente está cumprindo todo um ritual religioso e o ímpio, ele está vivendo uma vida aparentemente feliz, alegre, sem problemas. E a gente acaba, de certa forma, invejando a vida do ímpio. Então, a gente percebe que, muitas vezes, o ensino dessas instituições geram essas pessoas escravas da doutrina, escravas dos propósitos, escravas daqueles rituais. Elas precisam desses embates, elas precisam ser provadas nesse campo de dizer o seguinte, olha, você cumpriu com tudo isso, a sua fé está lá em cima. Olha, você não cumpriu com tudo isso aqui que nós falamos, que nós exigimos, então a sua fé está lá embaixo. Então você precisa obedecer, você precisa fazer para a sua fé ficar em evidência, para a sua fé ficar alta, ficar forte, para você ser um vencedor. E aí a gente vai desprezando, né, esses momentos, essas oportunidades e essas experiências que nós temos com Deus e principalmente com o Espírito Santo. Então, correr atrás ou dizer que prioriza o Espírito Santo primeiro, que se você prioriza ou se você busca, de certa forma, o Espírito Santo, como é vendido dentro dessas instituições, não é você que priorizou, o próprio Deus te deu essa
essa vontade. Ele fez nascer em você essa vontade. A fé que nós temos não é nossa, é Ele que nos dá. Todas as coisas provêm e vêm dele. Nós não podemos fazer nada se não obedecer e crer que Ele é o galardoador de todas essas coisas. E mesmo quando as coisas saem do nosso controle, quando nós não conseguimos entender, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle, Ele não ficou desorganizado que a gente precisa falar, ó Deus, o Senhor está vendo essa situação? Poxa, muda ela, transforma ela. Quando você deveria orar assim, Deus, me mostra por que eu estou passando por essa situação. Se é para eu aprender, se é para eu ensinar, se é para eu amadurecer e ajudar muito mais pessoas. Qual é o teu propósito, Senhor, nesse problema no qual eu estou passando, nesse problema que eu estou vivendo? Ou seja, você está mais preocupado em falar para Ele cessar o problema do que propriamente agradá-lo e buscar a Ele de todo o coração. Então, essas seitas que ensinam você a buscar a Deus dessa forma, um Deus que vai te servir para você não ter mais sofrimentos nessa vida. Meu irmão, o próprio Jesus disse que se alguém quiser servir, é para se negar, para priorizar a Ele, para tomar a sua cruz. A cruz implica em renúncia, a cruz implica em sofrimento. Mas o que a gente vê nos dias de hoje? A gente vê pessoas pendurando cruzes ou cruz de ouro, cravadas de diamante, para ostentar aquilo que foi peça de sofrimento para o nosso Salvador. Mas a gente coloca uma cruz cravejada de diamante, de ouro, ou o objeto caro que for, e a gente se esquece do real significado da cruz, de tomar a cruz. Mas por quê? Porque eles não mais falam sobre isso. O pecado falado é superficial. O pecado falado é superficial. E aí eles enfatizam a questão de não beber, de não fumar, de dar dízimo, de não viver uma vida promíscua, como se os pecados fossem só esse. Mas muitas vezes idolatramos a nossa própria vida naquilo que a gente tem. Idolatramos o império que nós construímos. Se sou bem-sucedido, eu me firmo na fé que me deu essas conquistas. Então, eu passo a idolatrar a minha própria fé, a minha própria história de vida, a minha própria história de superação. Isso também é uma idolatria e também é pecado. Mas eles não falam sobre isso. E aí, conforme nós saímos dessa instituição, quando a gente sai, aquela pessoa no qual nós tínhamos uma amizade, um relacionamento, passa a ser uma pessoa com lepra, com uma doença que, se chegar perto de nós vamos contrair aquela doença e podemos cair também, como se isso fosse possível. E aí nós passamos a olhar com maus olhos, agora sim, os maus olhos de dizer, fulano caiu, fulano está caído, fulano está endemoniado. E o fulano muitas vezes só trocou a placa de igreja e foi de fato e de verdade buscar a Deus numa congregação, numa instituição que preza pelo ser humano, que preza pela palavra de Deus. Mas porque ele não mais está na sua instituição, na sua igreja, ele passa a ter lepra para você. Então nós passamos a julgar, nós passamos a fugir e a dizer toda sorte de mal. Mas, lembrando, o caído sempre sou eu. O culpado sou eu porque eu julgo. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, principalmente para vocês da Instituição Universal. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 43, Jesus diz o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Se Jesus manda eu orar por aquele que me persegue, fazer o bem por aquele que me persegue, por que eu vou chamar
quem quer que seja de endemoniado? Por que eu vou dizer que fulano é caído? Se o próprio Cristo está mandando eu orar por essas pessoas, está mandando eu amar essas pessoas. Amar, amar, amar e amar. E quando eu venho aqui fazer vídeos e gravar, eu não estou julgando, porque não compete a mim julgar ninguém. Eu vou prestar conta da minha vida, você vai prestar conta da sua vida com Deus. Mas se existe uma verdade, e essa verdade é a verdade do Evangelho, se existe um reino, se existe um tesouro oculto, por que é que eu vou me calar? Por que é que eu não vou falar dessa verdade para os meus irmãos? Tiago fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu tenho que fazer o bem. Fazer o bem é falar a verdade. Não a verdade do Leandro, não a verdade de uma igreja que eu frequento hoje, mas a verdade do Evangelho. Nós precisamos olhar para a vida com óculos do Evangelho. Os óculos disso aqui, do Evangelho. Porque enquanto a gente não coloca os óculos da palavra de Deus, ou os óculos da verdade, das boas novas, nós sempre vamos olhar para as pessoas e julgar elas. Julgar o fato delas não pertencerem à igreja que a gente está, julgar o fato dela ser de uma religião afro, uma religião espírita, quando na verdade nós deveríamos mostrar o nosso cristianismo da mesma forma que Jesus agiu, e não julgar, mas mostrar o amor que ele tratou com a gente, o amor que ele nos deu, a salvação que ele nos deu. Não por obras, não pelo que eu fiz, não pelo que eu faço, mas pelo que ele fez. E o meu testemunho, mostrando Jesus, vai fazer com que essas pessoas sejam alcançadas. Então, que você possa avaliar essa palavra pelos óculos do Evangelho, não pela lente do Leandro, não pela visão do Leandro, mas que você possa, de fato e de verdade, ser alcançado por Deus, que o Espírito Santo abra o teu entendimento. E abrir o teu entendimento é para a verdade do Evangelho, não para a verdade do Leandro. Tá bom? Então que Deus abençoe a cada um de vocês e até uma próxima.